Ó, o pessoal do fã-clube do Werner já tá aqui. Sejam bem-vindos, tá bom? Vamos convidando a galera, manda avião para todo mundo. Daqui a pouquinho o nosso Werner tá aqui. É óbvio que eu quero você aqui comigo também. Sai mandando aí avião para a turma inteira, porque hoje o bate-papo é dos bons. Vocês vão poder perguntar, né? Poder tirar dúvida. E a gente vai falar da carreira do Werner, que é uma carreira brilhante, com tantas histórias bacanas para a gente abordar, com um currículo vasto, com tantos personagens interessantes e importantes para a história do nosso país e também para a cultura brasileira como um todo, né? Nós vamos falar de arte, a arte que salva, a arte que cura, porque a gente está precisando cada vez mais de arte, né? A cada dia as notícias são tão tristes, são tão chatas, né? Então a gente precisa de arte para poder a gente dar uma aliviada, né? Então hoje é dia de falar de arte, falar de teatro, falar de TV, falar de cinema. E é óbvio, eu quero você aqui comigo. O Pedro Lucas já está aqui. Seja muito bem-vindo, Pedro. Vamos bater papo, convide a galera, convide os amigos, chame a turma inteira porque nós vamos bater papo. E é claro, olha a nossa Rosinha aí chegando, olha o Júlio Salles também. O pessoal do fã-clube do Werner, lá de Buenos Aires, buenas tardes. É bacana, Rosinha, boa noite. Chama a turma inteira aí, Rosinha, porque hoje é dia de bate-papo. Nós vamos conversar, nós vamos rir, nós vamos lembrar momentos marcantes da vida do nosso Werner Schunemann. E é claro que eu quero você aqui comigo, viu? A Lorena também já chegou. Lorena, convida os amigos, manda avião pra turma inteira. Convida a galera, porque é bate-papo dos bons. Enquanto o nosso Werner vai chegando, eu quero te convidar para o próximo sábado, viu? Sábado, às 19 horas, a Cláudia Alencar é a minha convidada aqui da live. Cláudia Alencar, uma grande atriz que já fez diversas novelas na TV Globo, na Rede Record. Nós vamos relembrar momentos da sua carreira aqui na live do Bonfim, viu? E se você não segue o Diogo Bonfim, siga o Diogo Bonfim, é @bonfimoficial. E lá você fica por dentro de todas as lives, tem live todas as semanas. Semana que vem, convidados também para lá de especiais. É claro que eu quero você aqui comigo, viu? Paulo, seja muito bem-vindo à live do Bonfim. Vai preparando as perguntas, porque já já nós vamos começar a nossa entrevista com o nosso querido Werner Schunemann. E lembrando que semana que vem tem mais live e lives muito especiais, convidados realmente incríveis. Enquanto o Werner não chega, eu quero te convidar para mais tarde, às 10 horas da noite, o nosso bate-papo é com a diretora Margareth Pinto. É uma live de comédia. Você que não conhece a diretora, você precisa conhecer, você vai morrer de rir, viu? Às 10 horas da noite você pode entrar ao vivo com a personagem e brincar, fazer um teatro online e alegrar a sua noite. 10 horas da noite, viu? Eu te espero aqui no @bonfimoficial. Rosinha, o que foi que você tá falando chia aí, Rosinha? Conta pra gente. O que você tá falando aí, o que você tá aprontando? Cadê a nossa Maria que entra todo dia aqui pra bater papo? Cadê ela, hein? Tô aguardando. Hoje promete, né, Rosinha? Hoje promete. Bem, o meu canal no YouTube, a galera sempre pergunta, é canal do Bonfim. Então você pode entrar no YouTube, coloca lá canal do Bonfim, aí você vai se inscrever no canal do Bonfim. E lá, por enquanto, eu não tô conseguindo gravar devido a esse problema todo que a gente está vivendo, da pandemia. Então a gente está fazendo, pegando as lives que vocês pedem. Aí os meninos vão e colocam em formato de programa mesmo do YouTube, né? Então vai lá, sempre editado, tudo bonitinho, tudo bacaninho. E é claro que eu quero você então comigo também lá no @canal do Bonfim, viu? Ó o nosso Sinésio aí, o nosso Marlon também. Bem-vindo, Aaron Furlan, bem-vindo. Batendo papo é sempre bom, né? Me fala de onde vocês são, eu quero saber de onde vocês são, porque entra gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro, né? A live realmente tem esse poder, né? Da gente conhecer a turma inteira de todos os lugares, né? É bacana demais. O nosso convidado acabou de chegar. É claro que eu quero você participando aqui. Convida a galera, convida os amigos, convida a turma inteira, porque é bate-papo dos bons.
e nós vamos relembrar momentos da carreira do nosso querido Verne Schunemann. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Alô, alô. Demorou um tempo para eu achar você, eu não sabia onde você estava. Não tem problema, tranquilo. Levou um Tudo bem por tempo. aí? Tudo bom, tudo ótimo, tudo ótimo. Você? Maravilha, maravilha. Para você que está chegando agora, eu vou apresentar o meu convidado para lá de especial dessa noite. Ele é gaúcho, ator, diretor e roteirista. São diversos papéis inesquecíveis, como Bento Gonçalves da Silva, da minissérie A Casa das Sete Mulheres. Atualmente pode ser visto na edição especial da novela Haja Coração. Em seu currículo são diversos prêmios como ator e diretor. Ele aceitou o convite da Live do Bonfim e abrirá o seu coração. Senhoras e senhores, hoje comigo, o meu, o seu, o nosso, Verne Schunemann. Seja Obrigado, bem-vindo. obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. E... Bom, eu estou aqui para responder as coisas, para conversar durante essa hora aí, de coração aberto mesmo. De E são verdade. muitas perguntas. A primeira que eu já quero fazer é o seguinte: o Werner brilha no teatro, no cinema e na TV. O que dá mais trabalho? Atuar no teatro, no cinema ou na TV? Tem diferença de uma área para outra? Tem diferença, sim, tem diferença. O que dá mais trabalho é a televisão. A televisão eu acho mais difícil de fazer pelo seguinte, é, pessoas assim, eu sou um cara meio perfeccionista, assim, eu me cobro muito, eu quero fazer o melhor possível, eu quero melhorar em relação ao que eu fiz ontem. A TV não tem muito espaço para esse tipo de ambição, digamos assim, porque tem muita pressa, porque o volume de coisas que você faz por dia é muito grande. Então, é realmente para fazer bem feito, do jeito que a gente sai satisfeito, assim, dizendo, bom, hoje eu fiz um bom trabalho e mereci ser ator, né? A televisão é o mais difícil. O cinema, todo o detalhismo do cinema, toda a calma do cinema, ela vem a nosso favor, ela nos ajuda a realizar junto com a equipe. Né? O cinema é uma coisa muito, muito de equipe. E o teatro é o lugar onde um ator se prepara 3 meses, 2 meses de ensaio. Tudo é feito por ator no teatro. A gente tem muito tempo, a gente tem muita conversa, a gente tem muito mais possibilidades de acertar. Eu sempre penso na comparação entre as três, onde eu posso fazer melhor o que eu faço. Então, o mais fácil para fazer melhor é o teatro. E o mais difícil é a televisão. A televisão é um grande desafio. E por isso eu adoro tanto fazer TV, viu? Eu gosto demais de fazer televisão, porque eu me sinto desafiado. Todo dia de manhã eu levanto como se eu estivesse indo para uma partida onde eu tenho um adversário, que na verdade o adversário sou eu mesmo, que tem que ser batido e tem que ser superado. Né? E isso me agrada muito. Maravilhoso. E falando de televisão, são diversos trabalhos, tá? Nós vamos passear por alguns, porque se eu for falar de todos, aí vira live sertaneja, a gente vai terminar 5 horas da manhã. Vamos lá. Um trabalho que é óbvio, todos lembram, e já tem gente comentando aqui, foi A Casa das Sete Mulheres, que o nosso Verne fez, o Bento Gonçalves da Silva, e está na memória de todo mundo. Com um elenco maravilhoso, contando história do nosso país. Fala pra gente, Werner, como surgiu esse convite e como foi aceitar essa proposta de contar uma história, uma minissérie que fez grande sucesso, não só no Brasil, porque foi vendida também. Fala um pouquinho pra gente. Olha, que o convite, quando apareceu o convite para participar de uma série que trataria de assuntos históricos, né, da história do Brasil, que se passam no Rio Grande do Sul, onde eu tinha morado a minha vida toda lá, trabalhava lá, fazia cinema lá. Eu fiquei já bastante entusiasmado. Quando eu soube que era o protagonista, que era o Bento Gonçalves, que é um dos líderes desse movimento revolucionário lá do Rio Grande do Sul,
Eu achei que essa era a minha grande oportunidade. E, na verdade, isso mudou a minha vida, né? E foi uma coisa sensacional, porque eu não tinha feito televisão em rede nacional até então. Eu tinha 44 anos e estreiei em rede nacional e mudou minha vida completamente. Primeiro porque aquilo foi um sucesso, né? Sucesso, tanto a minissérie quanto o Bento Gonçalves fizeram muito sucesso. Então você tem todas aquelas coisas que acompanham o sucesso, né? Você vira uma celebridade, um homem famoso e tal. Isso tudo muda a gente, né? A gente passa a circular de uma outra forma. Não muda o caráter da gente, não. O caráter não. Eu acho que aos 44 eu não tinha mais o direito de me deslumbrar com aquilo, né? Eu sabia, sempre soube, eu sempre achei que o grande fenômeno chama-se TV Globo. E nós, os atores, somos uma espécie de bola da vez, sabe? Mas o fenômeno, quem faz sucesso, seja quem for que apareça na Globo, vai acabar tendo essa repercussão. Isso é sensacional. Isso é um veículo que consegue esse resultado. Tem que tirar o chapéu para a Globo. Mas então, voltando ao assunto, eu me formei em História, né? Eu fui professor de História lá no início da minha vida, muito jovem ainda, eu fui professor de História. E a História me fascina até hoje. Então, quando eu ainda por cima podia fazer um personagem de um ciclo da história do Brasil, que é o ciclo das regências, que a gente aprende nas aulas de história, né? O ciclo das três regências, eu fiquei fascinado. Eu estava me sentindo, desculpa, eu estava me sentindo em casa e assim eu aceitei fazer o trabalho e, como você falou, junto com um elenco sensacional, né? Luiz Fazendo Melo, Tarcísio Filho, filho, Camila é, Morgado, Beth Mendes, né? o Tiago Lacerda, Thiago Lacerda. a Camila Morgado, você já falou, a Eliane Giardini, que fez a Sim. meu par, né, a Caetana, que era disputada entre mim e o Luiz Melo, foi uma coisa muito legal. O Zé de Abreu estava nesse elenco, Sim. muita gente, né? O Antônio Pompeu, que já faleceu. Sim. Tinha realmente um elenco maravilhoso, Mariana Ximenes, Samara Felipe. Aí né, eu vou acabar esquecendo gente, é melhor não citar, né? Mas o elenco era muito bom, era muito fácil trabalhar. Quando o elenco é muito bom e tem bastante gente com muita cancha, é muito fácil trabalhar. E aí o trabalho cresce, né? Porque além de fazer simplesmente aquilo que está combinado, que vai ser feito, aquilo cresce e de repente vira um produto melhor ainda do que o planejado. E isso a gente fazia cena a cena. É Que impressionante. O maravilha. talento do Jaime Monjardim também, Atuação, tudo, o Marquinhos Sheckman, tem figurino, que se tudo muito colocar. bom, tudo muito bacana. Atuação, figurino, o texto, o elenco era maravilhoso, a trilha sonora era incrível, né? Realmente é um grande sucesso da TV Globo e com a presença do nosso Werner Schunemann, para você que está chegando agora, que hoje está na live do Bonfim e não parou mais. Foi a Casa das Sete Mulheres e por aí vai. Aí veio Kubanacan, Senhora do Destino, Começar de Novo, América, JK, Amazônia de Galvez a Chico Mendes, Eterna Magia, Duas Caras, Beleza Pura, Passione, Lado a Lado, novela campeã do M, Babilônia, agora em Haja Coração, na edição especial, mas também teve O Tempo de Amar, e até no início do ano, Éramos Seis. Tantos personagens, a pergunta que fica é a seguinte, como que o Werner consegue mudar um personagem de outro? Porque você tem essa característica da versatilidade. A gente olha os papéis e são completamente distintos, não dá para reconhecer um do outro. Como que é esse estudo para mudar um personagem para o outro? Pois é, sabe que isso vem, na verdade, o estudo é para encontrar o personagem dentro da gente, né? A Sim. gente vai moldando aquele personagem a partir de nossas informações interiores. E isso externa, né? E realmente essa
transfiguração do rosto, né? Isso tem muito a ver com o que vem de dentro, né? O personagem, ele sai daqui, ó. Ele sai daqui de dentro. A gente pega o que está escrito, estuda aquilo, mas ele vai nascer aqui dentro. É como se fosse uma alma que nascesse. E eu acredito muito nisso, eu deixo isso acontecer. Aí existem autores onde isso é mais fácil de trabalhar, a Maria Adelaide é uma delas, sensacional de trabalhar, o Silvio de Abreu é sensacional, e outros, agora também não vou citar porque foram tantos autores e eu sempre consegui fazer esse trabalho desse diálogo para dentro, sabe? Antes de começar a trabalhar com os meus colegas e com o diretor e tal. E aí a gente vai, é interessante isso de um ator, né? Porque o ator ele vai ficando de um outro jeito. E todos os dias, quando você chega, você veste o figurino e mais ou menos você veste aquele personagem. E quando termina o dia, você tira o figurino e vai viver como é normalmente a vida de qualquer pessoa. É muito legal. Eu adoro fazer o que eu faço. E o que eu acho mais interessante é que o Werner tem um currículo longo com produções de época. E aí vem uma outra pergunta. Não só a Casa das Sete Mulheres, que nós já mencionamos, mas aí entra JK, entra Lado a Lado, entra Tempo de Amar, Éramos Seis. A interpretar, pegar uma produção de época, remete muito a você mergulhar naquela história, naquele momento, naquele século e por aí vai. Foi até uma pergunta que enviaram aqui. Olha, não sei se vai aparecer. Por ser formado em História, você ajudou com alguns detalhes no roteiro da minissérie. A pergunta da Mila Isabelle. E aí eu te pergunto, por ser formado em História, quando você pega ali o roteiro de uma novela do século tal, da época tal, você mergulha ali e realmente é mais fácil para você? Eu quero crer que sim, tá? Porque eu tenho a metodologia, né, da história, para analisar o momento histórico. Eu uso essa mesma metodologia para pensar o momento atual. Mas para o momento atual, todos os atores têm os seus próprios mecanismos. Para o momento histórico passado, a gente acaba ficando, isso para mim sai natural, é automático. E também pelo fato de ter estudado esses períodos, né? Então, eu já tenho alguma, eu já conheço, como eu vou dizer, vamos usar a palavra clima, eu conheço já o clima daquele século, ou daquela década, como que era, como que as pessoas se portavam, como se bebia com uma xícara de chá, como se levanta o minguinho ou não levanta o minguinho, essas coisas assim, que são detalhes que ajudam o ator, né? A maneira como se portar com um plastron alto, grande e a postura que você tem que ter, isso tudo eu já tinha antes, então eu trago isso para dentro da história. Eu não a ajudei no roteiro da minissérie, isso a Maria Adelaide fez tranquilamente, mas dentro, na hora de gravar, a gente brincava com certas expressões que eu conhecia mais, é, e certos hábitos gaúchos que eu também tinha mais familiaridade, apesar de ter outros gaúchos no elenco, mas eu fazia isso de uma forma mais parceria assim com o Jaime. Foi legal fazer. Eu estou querendo não carregar demais nessa minha participação dentro disso, porque mas havia um diálogo. Nós, os atores, conversávamos entre nós muito. Então, pô, aquele personagem, como é que é aquele. Amanhã eu vou fazer uma cena com um cara que se chama assim. Esse cara aí era um maçom que veio de Belém do Pará, porque lá ia ter uma revolução igual a que teve aqui. Esse maçom veio aqui fazer uma reunião com você e tal. Ah, pois é, só tem essa cena aqui. Mas eu sabia do que se tratava, né? Isso é uma vantagem. Sim, é uma vantagem, porque eu circulo mais à vontade. Mas não é algo como eu vou dizer assim, que derive de um talento meu, só porque eu estudei. Bacana. E lembrando que o Werner, que possui tantas produções em seu currículo, também já interpretou o personagem de diversos autores, né? A nossa Maria Adelaide Amaral, que já foi citada, mas também entra aí Aguinaldo Silva, Carlos Lombardi, a Glória Pérez,
existe para você uma facilidade em compreender o texto de cada autor? Cada um trabalha de uma forma, cada um tem uma pegada, e quando você pega um texto da Glória Pérez, da Aguinaldo Silva, do Carlos Lombardi, você consegue trabalhar esse encontro da linguagem, o detalhe de cada um. Cada autor tem a sua peculiaridade, né? Cada autor tem a sua peculiaridade e isso você tem que encontrar o quanto isso tem que ser respeitado. Um autor tem que ser respeitado. Ele trabalhou muito para chegar naquela frase, naquela cena, ele fez várias opções, foram eliminadas várias outras. Eu acho que eu tenho facilidade de trabalhar com os autores diversos, primeiro porque eu me exijo esse profundo respeito pelo autor. O autor, eu não posso trazer para mim, sabe? Pego um trabalho de uma novela, passa, até a cena chegar em mim, passou por tanta gente, aí eu vou pegar aquele texto e vou, entre aspas, uma expressão que se usa, né? Vou puxar para mim, para trazer para perto da minha área de conforto, né? Isso é um desrespeito com quem escreveu aquela frase. Aquelas frases são pensadas, elas foram analisadas, elas foram selecionadas para estarem ali. E isso tem que ser muito valorizado e muito respeitado. E aí eu começo estudando isso bastante, sabe? Com atenção, realmente ver como é que o autor faz, como é que ele faz as outras cenas, como são nas outras novelas, como acabaram sendo as cenas semelhantes ou diferentes e tal, até você chegar a compreender, não digo compreender o autor, mas poder ser capaz de compreender o que o autor quer de mim nessa cena aqui. Isso é um processo de humildade, de trabalho, de estudo e de muito respeito. Eu acho que isso vai sempre ser um grande luxo para o meu trabalho, se eu conseguir tirar dessas coisas, desse respeito, as virtudes que esse autor tem. Que maravilha! Para você que está chegando agora, esse é o nosso ator Verne Schunemann, participando da live do Bonfim. E agora vamos falar um pouquinho de cinema também, porque são várias produções do seu currículo. E eu separei algumas, inclusive algumas que eu quero fazer algumas perguntinhas. Ele já participou de 2 produções com Renato Aragão, Didi Quer Ser Criança, O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili, e também o Guerreiro Didi e a Ninja Lili, na verdade são 3. Mas também participou de uma produção bacana que mexeu muito com todos que estão aqui, que foi o filme Nosso Lar, e eu quero que a gente comentar um pouquinho, e é claro, vai que cola, que todo mundo, quando eu fiz a postagem, colocou, eu assisti ele no filme Vai que Cola, ele estava no Vai que Cola. Bem, são produções bem distintas entre tantas outras que você já fez, e isso mostra a versatilidade do nosso Verne Schunemann, né? Atuando com o Renato Aragão, com a galera da criançada, e depois pegando a nossa pegada espírita e chegando no Vai que Cola, que é um fenômeno aí no Brasil inteiro, né, Verne? Vai que Cola é uma coisa muito especial, né? Eles têm um humor tão próprio, tão característico e assim cativante, né? Você fica um pouco vendido na hora da cena, porque todo mundo brinca e todo mundo está ali completamente treinado. Eles fazem isso há muito tempo, se conhecem um ao outro, aos tempos um do outro, né? Eu fiquei me divertindo por um lado e sofrendo, tentando acompanhá-los de outro lado, mas eu acho que o resultado do filme é bem divertido, que é o objetivo de tudo, né? Sim. Sobre o Renato Aragão, tem uma coisa interessante. Quando eu fiz o primeiro filme do Renato Aragão, os meus filhos tinham, não sei se 8 ou 9 anos por aí. Os dois têm 1 ano de diferença. Então, um tinha 9 e outro 8, ou 10 e 9. E aí, quando eles assistiram, eles pela primeira vez entenderam o que fazia o pai deles, qual era a profissão do pai. Porque até então, aquela coisa, eu tinha feito filmes que eles não podiam ver, porque não estavam na idade, eles não se interessavam muito
pelas novelas. Eu me lembro que a minha filha não gostava de ver as cenas de romance minhas com atrizes. E, de repente, tinha uma coisa que fazia sentido, que era o filme do Renato Aragão, do Didi. E foi uma surpresa para mim, porque eles ficaram extremamente orgulhosos, muito orgulhosos, porque realmente eu tinha participado do filme do Didi. E o Didi é uma aula à parte, né? O Didi é nosso, o Didi, eu não sei se nós temos um outro palhaço tão importante como de repercussão nacional, tão importante quanto o Didi. Mas nós, os brasileiros, nós somos privilegiados por ter o Didi. O Didi é sensacional, essa linguagem do palhaço do Mambembe, daqueles mambembes lá na Idade Média que chegavam numa praça dentro de um castelo e faziam aquelas brincadeiras, aquele teatro bem inocente, aquelas piadas bem inocentes que o Didi e o Dedé Santana, que ainda está aí, faziam e fazem até hoje, né? O Dedé é um grande parceiro do Didi também, né? E diretor de algum tempo do programa. Então foi uma coisa muito legal de fazer. A sua outra pergunta foi sobre o Nosso Lar. O Nosso Lar é um filme já de outro naipe, porque não é comédia, né? De outro gênero. Ele é um filme sobre espiritismo, porque ele é o primeiro livro que o Chico Xavier escreveu. Chama-se Nosso Lar, o filme também. Os diálogos são todos do Chico Xavier. Era uma coprodução com a Fox americana, então os roteiristas que analisaram o roteiro, várias etapas e tal, americanos, resolveram que o melhor era manter os diálogos do Chico Xavier. E a gente trabalhou com uma equipe de câmera, equipe de som de fora, lá americana, e uns cobrões, assim, os caras tinham acabado de fazer como é que é o nome daquilo? O Dia Depois de Amanhã, eu acho que é o nome, um filme futurista, um filme de efeitos especiais e tal. Essa mesma equipe veio para cá para fazer o Nosso Lar. E ele tem um resultado muito bonito. O meu personagem é um personagem que dentro do mundo espírita, ele é muito importante porque ele é o guia do Chico Xavier, que é o Emmanuel. Emmanuel é um personagem que está ao lado de Jesus Cristo, assim, na importância, digamos, ou logo abaixo de Jesus Cristo, vamos falar melhor. E foi muito importante para mim fazer isso, quer dizer, eu dei a importância devida ao personagem, e foi muito emocionante em várias cenas fazer, porque tem uma história toda com os mortos da Segunda Guerra Mundial, que vão lá para aquela cidade, tem umas referências, de novo, referências históricas que me emocionaram muito. Eu gostei muito de fazer o filme, gostei mesmo. Depois eu fiz agora, o ano passado, acho que 2019, acho que 2019, com o Márcio Trigo, eu fiz um filme baseado num livro daquela Gasparetto, que também é uma escritora espírita, e acho que, desculpa, eu esqueci o nome, eu tenho a impressão que é Nada de Graça, ou uma coisa assim, Nada de Graça, tudo vai dar certo, tudo pode ser que seja tudo. Agora, desculpa, gente, eu esqueci o nome sem do problema, filme. Sem problema. Mas sabe que aqui eu estou nesse momento no Rio Grande do Sul, faz 40 graus, tá um temporal infernal lá fora, agora tá dando tempestade mesmo. Se ficar meio escuro aqui é porque faltou luz, eu fiquei só no celular. E tá muito quente mesmo. Então eu esqueci o nome do filme por conta disso. O diretor é o Márcio Trigo, que eu sou um grande admirador. Eu fiz uma série com ele que você não citou, chamada Z4, Infanto Juvenil, muito legal. Fizemos para Disney, depois a SBT comprou, passou no SBT, até deu umas coisas assim lá na Globo. As pessoas falaram, poxa vida, né? Isso fiz para Disney. Né? Maravilha. E o pessoal está aqui. Inclusive tem um fã-clube do Werner, acredito eu, da Argentina, do Chile, não sei, isso, porque está todo mundo falando em espanhol. Zíbia Gasparetto, a Jaque está dizendo. A Jaque está me corrigindo aqui, ó, Zíbia Gasparetto. Isso aí, Jaque.
Jaque, Zíbia Gaspareta, essa galera tá antenada. E deixa eu falar de premiação, porque são tantos prêmios, não teve como listar todos, mas foi como ator, foi como diretor. Enfim, separei alguns aqui, que foi o Prêmio Qualidade Brasil e o Troféu Leão de Ouro, que foi como ator revelação por A Casa das Sete Mulheres. Mas ele já ganhou diversos. Fala um pouquinho pra gente como essa sensação de ser premiado diversas vezes por diversos trabalhos, Werner. Eu tenho uma parte do início da minha carreira, eu fui diretor de filmes, né? Eu dirigi 3 longas, assim, um atrás do outro. Esses filmes, eles receberam prêmio de direção. Eu ganhei prêmio de roteiro, de direção, prêmio de melhor filme, do Festival de Brasília, no Festival do Recife, representou o Brasil em Havana, representou o Brasil em festivais internacionais. Aí, eu, pela primeira vez, num filme chamado Neto Perde Sua Alma, ganhei um prêmio de ator. Eu acho que a primeira vez que eu ganhei o prêmio de ator foi em Punta del Este. E o prêmio de ator é tão mais emocionante do que o prêmio de diretor. Eu fiquei tão impressionado com isso, porque o espectador que está ali na sala onde você está recebendo o prêmio, nos festivais de cinema, na sala, é a noite de gala, né? Sala lotada e tal. O pessoal, aquelas pessoas assistiram você, né? Você não é o intelectual por trás da obra, você é a própria obra, você é o ator. Né? No caso desse filme, Neto Perde Sua Alma, eu estou em todas as cenas do filme. São 121 cenas o filme tem e eu estou em todas elas. É um daqueles filmes da vida de um cara, né? E aquilo foi tão emocionante. Depois desse filme eu ganhei outras vezes o prêmio de melhor ator, foi em São Paulo, acho que foi no Festival do Ceará também, e fora do Brasil, na Espanha, agora no Festival de Valência. Sabe que eu não sei quantos prêmios ele ganhou? Que eu ganhei, eu não tenho muita certeza, que daí eu não ia e o pessoal recebia por mim, eu nunca recebi o troféu, ficou assim. Eu não tenho uma ligação especial com prêmios, né? Porque eu acho sempre que a premiação, você ganha um prêmio, é diferente desse que você citou, que é sobre todas né, eu ganhei pela revelação na Casa das Sete Mulheres, ali são todos os meus colegas que fizeram algum trabalho naquele ano. Mas num festival você está concorrendo com mais 6 ou 10 filmes. Então, depende dos 6 ou 10 filmes, você ganha. Se você trocar os outros filmes pelos filmes do ano passado, talvez você não ganhasse, entende? Então, tem que levar isso em consideração um pouco, não pode deixar subir a cabeça, não. O importante é que a gente se sente muito fortalecido no prêmio. A gente sente que eu estou no caminho certo. Eu fiz uma coisa legal que mereceu a atenção das pessoas e a atenção de um júri. Então, isso fortalece o caminho do trabalho. Eu acho que é principalmente isso. Então, a gente tem que ser muito grato às pessoas. Eu sou muito grato ao público, muito grato aos fãs, a tudo isso, e muito grato também a essa crítica, aos jurados. Eu tenho tido uma relação muito boa com a crítica em geral, com a imprensa em geral, porque eu tenho tido a sorte, vamos dizer, ou sei lá, eu tenho acertado o trabalho de forma a nunca receber muita pauleira, viu? Talvez agora que eu falei, talvez mude, mas eu nunca fui Você muito. Eu realmente não. é muito bom no que faz. Seria muita audácia a pessoa criticar um trabalho do nosso querido Werner Schudemann. Seria muita audácia, né? Obrigado, obrigado. Olha, a galera tá aqui perguntando já algumas coisas que já tá separado. Vamos falar sobre a bênção. Já, Karen, nós vamos falar sobre a bênção. E a galera lembrou, o nome é Nada é por Acaso, do filme. Nada é por acaso. Muito obrigado. Foi a Jaque também? Muito obrigado. Nada é por acaso. Nada é por acaso. A galera tá antenada por aqui. É. E vamos lá. Vamos lá. A Karen já está perguntando, então vamos pular para A Bênção, série do Canal Brasil, que estreou agora no dia 29 de setembro. O nosso Werner Schunemann
interpreta, é Lerner, é isso mesmo? Lerner? Isso, Lerner, Lerner. E a série passa em Porto Alegre também? Ela, na verdade, ela não passa numa cidade específica. Ela foi Sim, gravada em Porto Alegre, sim. porque essa produção ela ganhou um prêmio de produção do Canal Brasil. O Canal Brasil faz séries anuais, né? Premia, recebe 200 propostas, parece que é um volume muito grande de projetos. E aí escolhe um júri lá, escolhe, essa bênção foi escolhida. Uma história muito bacana, muito legal, muito bem dirigida. E foi. E eu posso dizer, agora ela já passou no ar no TV a cabo, ela já passou, agora tem streaming. Está no Globoplay, A Bênção. Um cientista, um médico cientista, junto com um químico, eles desenvolvem uma droga para tirar o medo que as pessoas têm da morte. Eles trabalham uma droga que trabalha junto ao hipotálamo, no cérebro, aos neurônios e tal. É muito legal. A explicação do processo neuronal é muito crível, né? Foi feito muita pesquisa. E essa droga ela serviria principalmente para pacientes terminais que sofrem muito com a consciência de que a qualquer momento vão morrer ou de que daqui a 5 dias vão morrer. É um grande sofrimento para as pessoas. E isso existe. Então, uma droga dessas poderia aliviar isso. Só que há problemas éticos em torno disso, né? Se você pode fazer um tipo de coisa dessas. E essa droga começou, então, a filha do Lerner, experimentalmente, usa para pacientes bipolares, que têm grandes angústias quando estão na fase depressiva e tendências suicidas. E essas pessoas começam a ter comportamentos não previstos e agem socialmente de uma forma irresponsável e antiética. Porque o cara que não tem medo da morte também não tem medo da punição. Se o cara não tem medo da punição, ele pode fazer o que ele quiser. Todos os crimes que ele cometer, ele está pouco ligando, porque ele não tem medo. E alguns pacientes que perderam o medo da morte, queriam voltar a tê-la. É muito legal, muito legal. A Bem Benção interessante, é uma dica para a ele- galera que está aí trancada dentro de casa, né? Em várias cidades já está voltando meio que essa nova onda aí da segunda onda. Então, para você que está tá trancado em voltando. casa, assista A Benção. E já estão perguntando se vai ter uma segunda temporada. Já está sabendo de algo ou não? Não, eu não estou sabendo de nada, mas existe uma torcida enorme, porque nós gostamos muito de fazer, a história é muito boa. E tem uma torcida muito grande. E eu estou vendo que tem também no público uma torcida de que para fazer uma segunda temporada. Ela é muito bonita também a série, viu? Vocês vão ver a fotografia sensacional, a música muito boa. Ela tem uma série madura, eu chamo de uma série madura, sabe? Um assunto maduro, um assunto não é. Nós não estamos diante de uma. Eu não tenho nada contra a série de aventura, mas é um assunto maduro, sabe? Como existem as séries maduras, né, com assuntos. Bacana. Então, você que está aí com a gente já sabe o que você vai fazer no próximo final de semana, maratonar A Bênção aí para todo mundo. E vamos lá, porque em 2011, o nosso querido Verne Schunemann participou do Que Maravilha com Cláudio Troisgos da temporada de inverno. Foi o convidado, né, de estreia. E aí eu quero perguntar, o nosso Verne Schunemann também é bom na cozinha? Sabe dominar a cozinha ou não? Eu sei dominar a cozinha, sim. Eu gosto muito de cozinhar. Eu gostaria de saber cozinhar. Eu gostaria. Eu digo sempre que eu faço comida, que cozinhar é uma arte um pouco superior. Eu não chego lá, não. Naquele encontro de, não, eu estou combinando tessituras com, não sei, com algum tipo de avinagrado e uma crocância e tal. Eu vou fazendo coisas que me agradam. Eu vou cozinhando coisas que agradem as pessoas que eu gosto e que eu convido para comer. Mas eu não sei cozinhar propriamente assim. Mas a comida que eu faço é apetitosa.
E eu faço, cara, agora eu estou aqui, ó, vocês podem ver, esse aqui é o lugar onde eu tenho vivido desde março, né? Dentro de casa, escondido ao máximo, eu saio de vez em quando, eu vou comprar frutas, vou ao supermercado, mas só quando precisa. Eu não estou saindo, eu tenho receio do que pode acontecer, eu acho muito. É uma loteria, né? Você pode pegar e não acontecer nada, mas você pode pegar. Eu perdi um amigo em maio e conheço outros dois que tiveram e têm sequelas graves até hoje. Passaram um mau pedaço lá dentro da UTI, entubados. Olha, esse negócio não é para brincar, não. É um negócio muito sério que contagia muito rapidamente. Então eu estou dentro de casa e fazendo comida. De meio-dia e à noite. Eu faço almoço e noite, não repito. A coisa de fazer reaproveitamento é só no dia seguinte, para não comer a mesma comida ao meio-dia e à noite. Então daqui a pouco eu vou começar a fazer alguma coisa para mim aqui, ainda não sei o que que Ó, é. se a galera e os produtores de Porque, TV descobrirem daqui a pouco que você está dominando assim a cozinha, vai te convidar para os realities de culinária, hein? pois é, Masterchef, o Superchef Celebridades, uma para vez, você ir lá quem, competir. na época que aquele Estrelas da Angélica fazia, os atores faziam comida e tal, eles Isso. ficaram muito tempo insistindo comigo, eu dei uma receita, olha, eu quero fazer isso aqui, mas aí tinha que ter as porções exatas. E eu não sabia as porções exatas. Aí eu fiz em casa para ver e errei, ficou ruim. Aí expliquei, olha, o que eu fiz deu errado, vou ter que fazer de novo semana seguinte, eu tenho muita gravação essa semana, eu sei que nunca deu certo, eu nunca fiz. Mas também o culpado foi o Fagundes, porque o Fagundes fez antes de mim, sei lá, 2 meses antes, e ele foi lá e fez arroz de carreteiro, que é uma comida gaúcha. Aí eu Ou seja, e é pegou fácil essa de fazer. receita. Qualquer um, você bota qualquer porção que está certo. Você faz a olho, mas se faz de ouvido também. Ah, 2 cebolas, 4 tomates e tal. Pronto. Mas o Fagundes foi lá e fez. Quase que eu fui fazer ovo frito, né? Mas eu gosto de cozinhar. Eu sinto prazer cozinhando, viu? Eu gosto muito de fazer comida para as pessoas que eu amo. É uma Muito. terapia, né? É uma terapia muito boa, né? É muito legal. Terapêutico. E a galera tá Reunir aqui pessoas em torno da participando. mesa, né? É bonito isso, né? É tão bonito, é tão milenar a nossa vida humana, de espécie humana, né? É tão bonito isso, as pessoas serem alimentadas por você. Bacana demais. Esse é o nosso Werner Schunemann, que está participando e a gente está chegando pertinho do final da live. E é um Já? momento, Werner, que eu separo 10 nomes que já transitaram pela sua carreira, que já passaram pela sua carreira. E eu quero que você fale um pouquinho dessa pessoa, o quanto ela é responsável dentro da sua carreira, o quanto ela é importante para o cenário artístico como um todo. Podemos? Vamos lá, isso é perigoso, hein? Puxa vida. Vamos lá, vamos lá. Fica à Eu tinha vontade. visto isso já numa outra live sua, eu pensei, pá, essa aí é fogo de fazer. Vamos ver. Vamos lá, e vamos começar por ele que já foi citado nessa live, Luiz Melo. Pô, Luiz Melo é um cara. O Luiz Melo é um colega, um grande colega, um grande parceiro de atuação. Ele é muito bom trabalhar com o Luiz Melo, mas também ele é um grande professor. Você trabalhando com ele, você vai vendo possibilidades de atuação, de trabalho. Pô, você em casa você preparou a cena, leu o diálogo e tal, como é que era. E vem o Luiz Melo e traz um olhar, ele traz uma voz, uma força, uma energia que tem dentro do Luiz Melo e que deixa uma cena, se revela uma cena diferente. É muito legal. Eu fiz muitas cenas com ele, nós éramos antagonistas na Casa das Sete Mulheres, um prazerzaço, era um jogo de esgrima muito legal, os dois de mosquete e esgrimindo mesmo, mosquete não, como é que é? Não é mosquete, mosquete é uma arma de fogo, florete, os dois de florete esgrimindo, e era muito legal de fazer. Além disso, é uma grande figura fora do
do trabalho, né? Um cara que tem uma língua ferina para brincar e te fazer troça com as pessoas, você tem que se cuidar perto do Luiz Melo, porque ele percebe os mínimos detalhes seus para expor de uma forma satírica, que é muito divertido quando de repente volta você se vê também num comentário do Luiz Melo. O Luiz Melo é ele é um amigo, um professor, um amigo, um colega muito importante para mim. Maravilha, Luiz Melo, e nós vamos agora de Tarcísio Meira. Tarcísio Meira, pai ou filho? Tarcísio Meira, Filho, pai. Tarcísio Filho. Quer dizer, fica à vontade para falar do Tarcísio Filho, Tarcísio Meira, pai, filho. Fica à vontade. Ah, que o Tarcísio Filho, cara, o Tarcísio Filho, ele é um amigo de infância que eu só fui conhecer depois dos 40 anos de idade. Porque a gente se conheceu e viramos amigos, assim, amigos, amigos. De sair juntos para fazer férias juntos, os dois casais, amigos, e ficar hospedado na casa do outro. E de segurar as barras, de compartilhar as alegrias, de pedir ajuda nos momentos difíceis. Eu tenho tantas afinidades com o Tarcísio, o gosto pelos livros, o gosto pelo mesmo tipo de filmes, mesmo tipo de novelas. Nós nos divertimos muito, temos um gosto, rimos das mesmas coisas. Ele foi uma descoberta. Eu vou falar com tanto entusiasmo do Tarcísio Filho, porque realmente, sabe, quando você chega aos 40 e tantos anos e você descobre um cara que em 2 semanas parecia que eu tinha vivido a vida toda com ele. E eu sei que é recíproco, e agradeço isso ao Tarcisinho, porque hoje em dia ele é casado em Porto Alegre, né, com a Mocita. A Mocita vive em Porto Alegre, então ele divide o tempo dele entre Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, onde ele passa a maior parte do tempo. Nós temos dificuldade de nos encontrar quando ele está em Porto Alegre, eu estou no Rio, daí ele vai a São Paulo, eu vou a Porto Alegre, depois ele vai para o Rio, eu vou para São Paulo. A gente tem dificuldade, temos tido dificuldade de se encontrar, mas ele é o grande parceiro. E é um ator sensacional também, né? Vamos falar da parte profissional agora. Ele é um ator com um resultado, uma força de interpretação muito legal, muito contido, muito interior, muito elegante em cena. Eu acho ele realmente um dos nossos atores referenciais, assim, sabe? Que maravilha! E nós vamos agora falar de Glória Pires. Queridona. Pô, Glória Pires, olha, quando eu era garoto, rapaz, assim, 17, 18 anos, a Glória Pires eu era fã da Glória Pires. Porque ela começou jovem, ela é mais jovem que eu, mas ela começou jovem, né? Mais jovem do que eu, ela começou no, na televisão. E eu fiquei fascinado, acho que era em Cabocla, ela fez a primeira versão de Cabocla. Eu fiquei fascinado, depois eu vi um filme em que ela fazia uma índia, filme do Fábio Barreto, e fascinado com a Glória. A Glória fez depois a Índia, a Ana Terra, a Índia não, casada com o índio, a Ana Terra, do Tempo e o Vento, a versão da Globo, a minissérie, né? E ali ela fez um trabalho. Bom, aí os trabalhos de televisão dela arrasaram, ela, a Maria de Fátima, sabe? Aqueles, né? Tudo de uma força memorial de Maria Moura. É um trabalho de uma atriz sensacional, sensacional. E nós temos a gente não chegou a contracenar muitas vezes, foi mesmo nas 2 novelas que a gente fez juntos, eu cheguei a casar com ela numa delas, mas não chegamos a contracenar muito, que aquilo era um casamento que o meu personagem fazia de mentira, simplesmente para deslocar ela da herança. E agora no Éramos Seis, em que ela era casada com um funcionário meu e depois mãe de um outro funcionário. E a Glória Pires, eu acho que nós temos que aprender com a Glória Pires, sabia? Pelo ser humano que ela é, pela capacidade de ser uma atriz com tanto talento, com tanta beleza,
beleza física e essa beleza que ela empresta aos personagens, e mesmo assim tão humilde, tão dedicada à classe. Hoje em dia ela trabalha muito envolvida com associações de artistas, projetos de lei e tal, e ela tá realmente numa batalha pela classe, por nós todos, sabe? Eu acho que a Glória Pires, legal assim, ó, se todo mundo pudesse ser um pouco Glória Pires um dia, ia ser legal, viu? Que maravilha! E nós vamos agora de Beth Faria. Pois é, esse filme você não comentou. Esse filme é o filme Bens Confiscados, o último filme do cineasta Carlos Reichenbach, o Carlão. E é um dos filmes que eu mais gosto, que eu fiz, um dos meus trabalhos que eu mais gosto. Eu também ganhei prêmios nesse trabalho, vários prêmios. E eu contracenei com uma atriz que é um monstro sagrado, que é a Beth Fenômeno. Faria. É um fenômeno a Beth Faria. Pensa tudo que a Beth Faria fez, tanto no cinema quanto na televisão. É impressionante, desde Tati a Garota, Lili Carabina, isso eu estou falando de cinema, né? Tem outros, agora eu vou esquecer, Romance da Empregada. Impressionante. E na televisão, a presença da Beth Faria, quando a Beth Farias entra numa cena, ela tem uma presença cênica que poucos atores têm. Ela realmente, a gente para tudo para olhar para a Beth. E isso eu senti contracenando também. E ela transforma isso numa energia que ela nos entrega. Eu, como ator, contracenando com ela, recebo a força dela e então posso devolver a força para a cena. A Beth Farias é um grande acontecimento na minha vida. Gostaria de ter feito mais filmes com ela. Que maravilha, nossa querida Beth Faria. E nós vamos agora falar dele que também esteve contigo em A Casa das Sete Mulheres, José de Abreu. O Zé de Abreu. Esse é um figuraço, né? Eu gosto muito do Zé. Sabe que o Zé morava em Porto Alegre, era casado em Porto Alegre, ele tinha uma companhia teatral e eu estava chegando, eu vim do interior, estava chegando em Porto Alegre para estudar e já queria ser ator. E aí eu vi um anúncio no jornal dizendo que estavam selecionando atores jovens para fazer um espetáculo infantil, para viajar numa turnê pelos estados aí, até o Nordeste. E lá fui eu, me apresentei, participei de uns exercícios com a Nara e apareceu o Zé, ele tinha um cabelão comprido, uma barba comprida, parecia um Jesus Cristo, assim. Só que não pude fazer porque precisava viajar e eu estava começando a fazer a faculdade e eu acabei optando pela faculdade. Ali eu conheci o Zé. Anos depois, eu vim conhecer o Zé em festivais de cinema. Às vezes eu era jurado, ou às vezes era só convidado, participando e tal, e o Zé aparecia com algum filme. O meu último longa que eu dirigi, eu tinha convidado o Zé de Abreu para fazer um personagem do vilão. Ele foi conosco, nós concentramos toda a equipe numa cidade chamada Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que é muito famosa hoje em dia. E lá estava o Zé de Abreu e tal para começar a filmar em uma semana, só que aconteceu um convite que o Fábio Barreto fez para ele para fazer Luzia Homem, que era um protagonista, o meu era um coadjuvante, daí ele escolheu o protagonista. E mais uma vez nós não conseguimos, quem substituiu o Zé foi o Paulo José, e fez maravilhosamente bem o papel. E aí nós trabalhamos em Casa das Sete Mulheres juntos, fazendo os dois primos, o Onofre Pires e o Bento Gonçalves, são primos, e aquele duelo que eles têm no final, em que o Bento fere mortalmente o primo, ele existiu realmente e foi uma das razões do Bento abandonar o movimento. Ele não queria mais aquela matança toda. E o Zé é um cara, eu tenho uma admiração do Zé por essa capacidade autêntica de ser maluco, sabe? Ele é um maluco extremamente articulado, ele conhece muito, ele lê muito, leu muito, mas ao mesmo tempo é um maluco. As coisas batem na cabeça dele, ele vai atrás, ele não tem problema, ele não finge que é outra coisa. O Zé não finge, o Zé é o que ele é autêntico. E isso é uma qualidade no Zé, não é um defeito. Ele acaba sendo, às vezes, até, sei lá, inconveniente para algumas pessoas.
né? Que estranho isso dele. Mas é autenticidade, eu acho uma virtude. Grande Zé de Abreu. Beijo, Zé. Um grande ator, nosso José de Abreu. Faltam mais dois. Nelson Freitas. Esse, cara, esse é muito especial. Nelson Freitas, qualquer lugar onde está o Nelson Freitas é um lugar alegre. E é de uma alegria inteligente. O Nelson Freitas, ele está sempre de bom humor, ele está sempre fazendo graça, mas é uma graça inteligente. É uma graça de ator mesmo, muito legal, muito legal. E nós nos demos super bem, nós fizemos um trabalho juntos, eu e ele, Tempo de Amar. E foi uma sintonia, Cássio Gabos, o Nelson e eu, assim, uma sintonia dos três viraram os três mosquiteiros, sabe? Nós realmente, isso é muito legal quando isso acontece nos elencos, quando você acaba criando um, um, uma espécie de imã entre alguns atores e eles conseguem transformar isso numa grande experiência, eu consigo transformar numa experiência humana maravilhosa. O Nelson Freitas tem muito a dar, e é um grande artista, né? Ele é, além de um grande ator, um comediante de primeira, ele é um ator dramático também muito bom, ele é um cantor sensacional. Sensacional, ele canta standards de música americana e jazz de uma maneira brilhante. Eu sou fã do Nelson Freitas. Estive há pouco, existe uma página que chama-se Sala de Justiça, todas as segundas-feiras à noite no YouTube. E lá eu estive agora, segunda-feira, com o Nelson também. E, queridão, estou com saudade do Nelson. Vou mandar um beijo pro Nelson também. Nelson, beijão. Não consigo ter palavras suficientes para você. Não há Oh. palavras que bastem. E para fechar essa lista pesada de grandes nomes, ela, Fernanda Montenegro. Cara, aí sim, porque você trabalhar com um profissional que você pensa assim, um dia eu vou ser como a Fernanda Montenegro. Pô, eu tinha, sei lá, 50 anos quando eu fiz o trabalho numa novela chamada Passione. Eu era filho da Fernanda e desafiante dela, antagonista dela. Eu era o vilão da história. E a Fernanda, ela tem uma segurança que não vem só do conhecimento e do talento dela, também vem do tempo, né? Com o tempo, o talento vai nos deixando seguros e a segurança nos dá mais talento. Isso é o que todo ator procura, encontrar o momento em que essas duas coisas se reúnem, né, se unem. Segurança e talento e segurança. Aí ela acrescenta uma coisa sensacional que ela tem como ser humano, que é a generosidade. E aí a Fernanda fica muito especial. Ela tem o tempo, tecnicamente, ela tem o tempo dela, o tempo da resposta, o tempo da respiração, o tempo do movimento. Ela faz tudo certo, ela entona de uma forma que você acha assim que não existe outra maneira de fazer senão essa. A Fernanda é perfeita. Mas além disso, ela tem um talento para contracenação, ela sabe deixar você trabalhar. Ela não disputa a cena com você. Então ela tem essa maturidade de não ficar disputando. E é um ser humano generoso e essa generosidade está dentro da atuação dela. Esse conjunto torna a Fernanda um ser humano raro. A Fernanda é rara. É rara e eu acho que a gente. Eu me sentia privilegiado todos os dias por estar contracenando com a Fernanda Montenegro. Sou fã de carteirinha até hoje, sou tiete da Fernanda. E gostaria muito de fazer mais algum trabalho com ela. Muito mesmo. A Fernanda é uma lição de humanidade. Que maravilha. Isso é muito gratificante, com certeza, na carreira de qualquer ator contracenar com Fernanda Montenegro, né?
Obrigada aí, Verônica. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Rosa. Mas chegou agora a hora de falar de um ator em especial, o nosso ator Verne Schunemann. Bem, falamos de tantos nomes e agora é hora de falar dele, que é um grande ator, que é um grande diretor, um grande roteirista. E eu quero muito agradecer ao nosso Verne por ter liberado o seu espaço, ter compartilhado a sua internet. E eu quero, em nome dessa galera toda que está aqui com a gente, agradecer por diversos trabalhos, por você ter nos ensinado tanto em A Casa das Sete Mulheres, em JK, na premiada Lado a Lado, na fantástica Tempo de Amar, agora, mais recente, no Haja Coração, que está aí com a gente, e também na Éramos Seis, na Beleza Pura, em todos os filmes que você nos emocionou, como o Nosso Lar, que deixou uma mensagem super positiva para todos nós aqui. E agradecer por você nunca desistir da carreira, por você nunca desistir de querer ser cada vez melhor, tá conquistando seu espaço, tá conquistando cada vez mais o seu momento único na TV, no cinema e no teatro. Eu mergulhei esses dias pelos seus trabalhos e realmente é gratificante ver o quanto você tem de bagagem e o quanto você é simples e humilde para falar de tudo isso. Realmente um ser humano incrível. Muito obrigado, viu, Verne, por essa participação. Muito obrigado, Bonfim. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Eu vi ali que eu acho que foi uma moça chamada Daiane pediu um beijo para Minas, então vai um beijo para Minas. E obrigado a todos vocês, viu? Obrigado a Silvia lá em Buenos Aires. Obrigado a todos vocês aí pelo Brasil. E foi um prazer estar aqui, um prazer falar sobre o trabalho da gente, sobre a carreira, sobre coisas que um ator tem que fazer. Muito obrigado a você. Muito obrigado, Verne. Mais sucesso para você. Um grande abraço, uma boa semana e estamos juntos. Fica com Deus, tá? Tá bom. Tchau, gente. Tchau, tchau.